Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje, segundo episódio da nossa temporada Encontrando o Meu Propósito. Se você ainda não viu o primeiro episódio, que já está disponível, dá um pause nesse daqui, vai aqui no link da descrição e assiste o primeiro episódio, porque assim você vai vindo linearmente para entender tudo aquilo que nós estamos falando. No primeiro, nós falamos sobre como descobrir o propósito, né? O porquê que o real propósito é aquele que nós falamos lá. Então, vai lá, assiste e nós iremos dar continuidade nesse daqui hoje. Nós iniciamos no primeiro episódio dando início à jornada, explicando o que é propósito, como entender o propósito, né? Qual o real propósito da igreja e por que isso? Porque muitas das vezes estamos batendo cabeça de tanta informação em pessoas, pregadores, coachings, palestrantes falando. Você precisa encontrar o seu propósito, você não descobriu o seu propósito, qual é o seu propósito, você precisa acessar aquilo que você ainda não se tornou. Sendo que, na verdade, isso é mentira. Isso é mentira. E nesse segundo episódio, eu quero que você entenda e tenha um alinhamento com o céu, tá? Isso aqui é muito importante. Você precisa se alinhar com aquilo que Deus já falou quem você é. Como assim, Clarissa? Nós, como igreja, não estamos à procura do que fazer para ser. Nós somos, por isso que nós fazemos. Clarissa, não entendi. Vou explicar detalhadamente para você entender. A igreja do Senhor, ela não está procurando o seu propósito. Nós falamos isso lá no primeiro episódio. Não. Nós estamos à procura da revelação de quem nós somos. Descobrindo quem somos, nós temos a direção do que nós devemos fazer. E eu falei isso no primeiro episódio, por isso que eu tô recomendando você assistir primeiro lá, porque lá eu te dou a revelação do seu propósito, tá? Que é igreja, que é universal, tá? Nós precisamos entender que todos nós, igreja do Senhor, temos um único só propósito: sermos representantes do reino de Deus nesta terra como igreja. Esse é o propósito, é sermos Cristo na terra. Não, Clarissa, mas como? Sim, cristãos, mini Cristos. Nós devemos representar Cristo nessa terra. Esse é o nosso propósito como igreja. E ponto. Nós estamos procurando demais. E aqui tá um perigo muito grande. Eu quero que você entenda isso nesse segundo episódio. Pra gente entrar em algo mais detalhado, mais rapidamente, eu quero que você tenha preocupação com pregações que você ouve dizendo: você tem que se tornar aquilo que você ainda não se tornou. Você tem que ser aquilo que você ainda não descobriu. Não, quem prega isso é Satanás. Nossa, Clarissa, que isso? Eu escuto muito essa pregação, pessoas dizendo que eu preciso me tornar, que eu preciso descobrir. Não, quem disse isso foi Satanás lá no jardim. Deus virou para Adão e Eva e disse: crescei e multiplicai. Deus disse para Adão e Eva: vocês já são, agora só cresçam e multipliquem aquilo que vocês já são. Ok? Ok. Só que aí vem Satanás dizendo: se vocês comerem, vocês se tornarão semelhantes. Consegue entender? Aqui está um grande problema. Deus já nos trouxe a revelação de quem nós somos. Só que Satanás está desfigurando. O inimigo tem nos feito botar na nossa cabeça que aquilo que é físico, que é momentâneo, que é terreno, não porque eu tenho um ministério ao alcançar, não porque eu tenho cadeiras para chegar, porque eu tenho altares para pisar, porque eu tenho... Isso tudo é passageiro. E isso é Satanás te apresentando aquilo que você ainda tem que se tornar. Só que Deus está te representando a revelação de quem você já é, através de quem Ele te tornou. Você consegue entender? Isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito profundo. Estamos em busca de saciar as nossas necessidades e as nossas vontades. Já que você está com necessidade, transforma a pedra em pão. Já que você está com falta de alguma coisa, adora, se prostra e eu te dou tudo. É isso que o inimigo tem apresentado nos nossos dias.
Já que você não tem, você está sentindo um vazio, você não está preenchido, você não sabe para onde ir, qual a sua direção, toma coisas pequenas, fúteis, passageiras, coisas que vão saciar você ali naquele momento. Sendo que quem sabe quem é não se contenta com coisas passageiras e momentâneas. Quem sabe quem é está em busca da revelação daquilo que é eterno. E aqui eu faço um alerta muito grande para a igreja. Estamos vivendo em um tempo em que nós estamos prometendo o futuro e deixando de revelar o eterno. Isso aqui é muito preocupante. Estamos dizendo para pessoas para procurarem os seus propósitos, né? E muitas pessoas estão entregando isso para você, tá? Te prometendo um futuro. Você vai chegar, você vai alcançar, você vai ganhar, você vai ter. Sendo que nós estamos esquecendo de revelar o eterno. E talvez, para alcançar o eterno, para a revelação do eterno chegar na sua vida, talvez você não chegue. Talvez você não ganhe. Talvez você não alcance. Mas a revelação do eterno vai estar sempre com você. Tem um vídeo nesse canal que eu falo sobre propósito, né? Que foi através desse vídeo, de um comentário lá, que eu estou gravando essa temporada, que é: você não foi feito para ser feliz. Vou deixar aqui na descrição para você assistir esse vídeo. Esse vídeo é muito importante. Vivemos em um tempo em que pessoas querem pregar a todo custo que você tem que ter, que você tem que ser, que você vai alcançar. Mas talvez o propósito que Deus tenha em sua vida vai te causar algumas situações que você não chegue, mas que vão te revelar o eterno. E é isso que importa. Tá? Então tem algo muito importante aqui, tem 2 tópicos. Eu quero falar com você 2 tópicos rápidos, sabe? Mas que vão te trazer uma revelação de algo profundo na sua vida. Primeiro, para descobrir o seu chamado, você precisa ter intimidade. Não haverá revelação de chamado na sua vida. E agora eu deixo de falar um pouco sobre propósito, tá? Porque propósito é algo universal. Tá? É algo que a igreja tem como um papel estabelecido através daquilo que ela já é, tá? Propósito. Mas agora eu quero falar sobre um chamado. Clarice, eu entendi o meu propósito, sei o que eu tenho que fazer mediante o meu propósito, mas pro que eu fui chamado? Como que eu vou exercer o meu propósito dentro daquilo que Deus me deu? E aqui entra o primeiro tópico que nós estamos falando. Para descobrir o seu chamado, você precisa ter intimidade. Você só encontra o chamado particular na sua vida se você tiver uma busca no secreto. Oração, palavra e uma coisa muito importante que nos dias de hoje está muito difícil: silêncio. Nossa, Clécia, silêncio. Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Precisamos procurar e voltar a ter sensibilidade de espírito para estarmos atentos. Senhor, o que tu queres que eu faça? Como tu queres que eu haja? Você tem que se comportar como igreja, sendo que você tem um chamado particular para exercer esse propósito. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12 que há uma diversidade de dons para cada um. Cada um tem um chamado específico para cumprir o propósito. Ok? Você tem o seu, sendo que você está distraído demais, procurando saber demais, ao invés de estar atento à voz de Deus. Tá tendo oração? Tá tendo busca? Tem intimidade? Tem momentos no seu secreto? Você tem buscado a palavra, na palavra, respostas? Você tem tido momentos de solitude, não de solidão, mas de solitude para buscar essa sensibilidade dentro de você para ouvir a voz de Deus? Samuel, enquanto estava sozinho no seu quarto, ele ouve a voz de Deus. Entenda, você não vai descobrir o seu chamado enquanto você grita pro mundo. Ah, porque eu faço. Ah, porque eu tenho. Não, você só vai descobrir o seu chamado quando você estiver sussurrando com Deus no seu secreto. Entenda isso, coloque em prática e você vai ver
a diferença acontecendo. Segundo tópico, muito importante, mas antes eu quero pedir para você, se você chegou até aqui, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, encaminha para outras pessoas, comenta aqui embaixo o que você tem achado, o que isso tem mexido com você, se você está entendendo propósito, chamado, se você está compreendendo, no que eu posso te ajudar, comenta aqui embaixo. Segundo tópico, iremos identificar os sinais do nosso chamado através de 3 pontos. Anota isso, você nunca mais vai esquecer. Primeiro, dons, experiências e dores. Algumas pessoas dizem por aí que você vai descobrir o seu chamado através daquilo que você gosta, daquilo que você já está acostumado, daquilo que você sabe fazer, mas na verdade não é isso. Todas as vezes que nós estamos a um ponto de descobrir o nosso chamado, primeiro, ele vai vir com um dom. E eu não estou falando de talento, tá? Estou falando de dom. Clarissa, como assim dom? 1 Coríntios capítulo 12, falei aqui e repito. No versículo, deixa eu voltar o versículo para falar direitinho para vocês, ó. No versículo 8 em diante, vai falar sobre, né, os dons. Aí vai falar palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, né, fé, cura, operação de milagre, profecia, discernimento do espírito, variedade de língua. Esses dons, mexi aqui. Esses dons, qual dom você tem? Você precisa descobrir qual o dom que eu tenho, tá? E ou orar para Deus. Quanto mais você ora, Deus dá e é sem arrependimento. Deus te dá. Enquanto você ora, você fala, Senhor, me dá o dom de cura, me dá o dom de operação de milagre, me dá o dom de conhecimento, de palavra de conhecimento. Conforme você vai pedindo, ou que você já tem, você sabendo esse dom, você vai ter experiências. E essas experiências vão te elevar a um nível maior. Sendo que essas experiências nem sempre são tranquilas, de boas ou favoráveis. Talvez elas te causem dor. E essas dores vão fazer que você reconheça o chamado de Deus na sua vida. Como assim, Clarissa? Um exemplo. Talvez você seja muito atacado dentro do seu casamento. Dificuldades, falta de entendimento, embates, tudo isso faz com que você amadureça, com que você cresça. Isso é uma dor. E dentro dessa dor você começa a ter experiência. E dentro dessa experiência você também tem um dom que você pode utilizar para vencer essas dores. E vencendo essas dores, sabendo suportar, sabendo lidar com a força de Deus, tendo intimidade, tá? E agora você reconhecendo esses sinais, você conseguirá vencer. Você vencendo, isso poderá ser chamado de seu chamado. Por quê? Você enfrentou algo difícil, passou por um processo, encontrou um propósito e está caminhando para um destino. Alguém vai chegar para você e vai falar, poxa, mas eu tô com dificuldade no meu casamento. Você vai falar, não, isso dá para vencer porque eu venci. Isso dá pra... poxa, eu tô sofrendo um luto, tá doendo demais. Não, olha, eu venci. Se eu venci, você também vai vencer. E você vai estar ali aconselhando, você vai estar ali mostrando, sabe? Nem sempre o nosso chamado vai ser festa, vai ser bom, vai ser beneficiador. Mas isso vai te amadurecer e a sua vida vai fazer com que outras pessoas também vençam as lutas delas e cheguem também a alcançar um propósito. No próximo episódio nós iremos falar que toda a nossa vida é para servir e não sobre ser servido. Fique conosco até os próximos episódios e você verá o que Deus fará na sua vida. Você vai descobrir o seu propósito.